com certeza se tornará uma nova criatura, porque conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Assim como a morte física é a separação da alma, o espírito do corpo, a ressurreição é a união da alma e do espírito do corpo. O túmulo é a custódia temporária do corpo. Hades é a custódia temporária da alma e o espírito. Todos que morrem, sejam justos ou ímpios, irão experimentar a ressurreição, mas serão todos ressuscitados simultaneamente. Há dois tipos de ressurreição: a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A chamada ressurreição da vida, está lá em João 5,29, ou a chamada ressurreição do justo, é a ressurreição somente das pessoas justas. Vamos dizer, aquelas que reconheceram o justo em sua vida. Quem é o justo? Jesus Cristo, o Senhor e Todo-Poderoso, que reina na história da humanidade. Esta ressurreição é referida como a ressurreição entre os mortos, porque ela é uma coisa seletiva no qual os justos são tirados entre os maus. A primeira ressurreição tem lugar em três fases. Primeiro, Cristo as primícias. Então os que estão em Cristo na sua vinda. Depois, por último, aqueles que voltam e Deus durante o período da tribulação são os máximos. São ressuscitados a fim para que possam desfrutar. Todos que participam da primeira ressurreição gozarão de uma porção celestial com Cristo e reinarão com Ele sobre a terra. A segunda ressurreição das pessoas má que morreram em seus pecados, eles ressuscitarão junto depois dos 1000 anos, conhecido também como o milênio de Cristo, para ficar diante do grande trono branco e receberão sua sentença após julgamento. É importante dizer que todos participarão desse julgamento também, todos os que morreram em Cristo e os que não morreram em Cristo serão julgados. Vale a pena ressaltar aqui que não podemos esquecer que existe um livro, que é o livro da vida. Aqueles que já estão escritos no livro da vida, esses já estão salvos, mas também passarão pelo julgamento. E aqueles que não serão encontrados no livro da vida, esses já estão condenados por si próprio, pela sua própria classificação de condenação. Nós também conhecemos uma expressão muito conhecida, que é o estado intermediário. Por mais que essa palavra não esteja na Bíblia, mas existem apontamentos e existem indicativos que nos apresenta esse momento. Existem algumas interpretações por vários teólogos, por vários estudiosos, e onde uns vão afirmar que aqueles que morreram no Senhor já têm um encontro final e outros não. Quando há um falecimento da pessoa, e antes que ela tenha ocorrido a ressurreição no final dos tempos, tem-se um estado intermediário. Estamos tratando aqui da morte física e não da espiritual e da eterna, na concepção de alguns teólogos e alguns estudiosos do nosso tempo. A morte é a cessação temporária da vida corporal e a separação entre a alma e o corpo. Uma vez que o crente morre, embora que o seu corpo físico permaneça na terra sepultado, no momento da sua morte, a sua alma, o seu espírito vai imediatamente para a presença de Deus com regozijo. Quando Paulo reflete sobre a morte, ele diz, abre aspas, temos, pois, a confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar do Senhor, segundo Coríntios 5,8. Estar ausente do corpo é estar na casa do Senhor. Ele também diz que o seu desejo é partir e estar com Cristo, o que comigo, que é o melhor. Filipenses 1,23. Jesus disse ao ladrão que estava à sua direita, abre aspas, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 2, 3, 43. O autor de Hebreus diz que quando os cristãos comparecem para adorar junto, eles veem não somente a presença de Deus no céu, mas também a presença dos espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, 23. Contudo, Deus não vai deixar o corpo para sempre na sepultura, pois quando Cristo retornar,
a alma dos crentes será reunida ao corpo. O corpo será ressuscitado dentre os mortos e os crentes viverão com Cristo eternamente. Bem, eu gosto muito de ilustrar com a passagem bíblica que de conhecimento de todos, mas eu gostaria de ler aqui e de compartilhar com você nesse momento. Essa passagem nós encontramos em Lucas 16, 19. É a famosa parábola do rico e do Lázaro. Aqui nós vamos poder entender bem esse momento de estado intermediário, né? É bem claro, a Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o homem rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-se que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte, os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passarem para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Lhes tenho Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Bem, aqui a gente tem uma visão muito clara o que acontece após a morte, né? Nós temos aqui 2 personagens importantes aqui. O rico, que viveu uma vida totalmente abençoada por Deus, porque é Deus que abençoa todos. Ele teve toda a regalia, ele teve todos os privilégios que o dinheiro poderia comprar. Ele era um homem religioso, porque ele reconhece Abraão, ele chama pai Abraão, e Abraão ele é o pai do judaísmo, né? É aquele homem que é reconhecido por todos, e ele era um homem religioso, talvez nos dias de hoje até crente, até de repente ele cantava na igreja, era dizimista, até poderia ser um pastor, mas aconteceu que ele morreu. E ele foi para o inferno. E ele foi para o inferno e ele não ficou inconsciente, ele está consciente. A Bíblia fala que ele está em tormento. E ele pede para que Abraão, pede para que Lázaro molhe os dedos, porque ele está em tormento naquela chama. O sofrimento é real após a morte. Existe um sofrimento, existe um lugar de tormento, existe um lugar onde as pessoas irão passar a sua eternidade em tormento. Em contrapartida, o outro personagem, Lázaro, o pobre, que não tinha o que comer, e que esse não tinha riquezas, e vivia da esmola, vivia do favor do próximo, esse também era um homem religioso e reconhecia o Deus da sua salvação. Esse, porém, foi levado para o seio de Abraão. Aqui, seio de Abraão, não está representando, propriamente dito, o Abraão, mas sim o céu. Abraão representa o céu. A Bíblia quer dizer que este foi levado para o céu, para um lugar de conforto, para um lugar onde aqueles que foram justificados hoje em Cristo Jesus herdarão e nunca mais irá sofrer, nunca mais irá passar por nenhum tipo de sofrimento. E também
é muito clara a Bíblia aqui nesse momento aqui, dizendo que quando o homem rico pede para que o pai Abraão mande Lázaro à sua casa, porque ele tem 5 irmãos, e ele não quer que os irmãos dele morram e vá para aquele lugar de tormento, aqui a Bíblia é muito clara, os mortos não podem voltar. Não pode. Outra coisa que fica muito clara aqui é que após a morte, a sua condenação ou a sua absolvição, ela já foi estabelecida em vida. Então não adianta você achar que você vai ter uma outra oportunidade após a tua morte, porque você não vai ter outra oportunidade. Esse estado aqui é um estado temporário, até o juízo final. Porque de alguma forma, o Senhor, ele irá voltar com todo o seu poder e glória para buscar a sua igreja e julgar todos. E todos nós seremos julgados por ele. Então nós temos aqui, muito claro na passagem do rico e do Lázaro, aonde nós podemos ver que nós continuamos conscientes do que está acontecendo. Nós não vamos virar fantasminha, nós não vamos ficar dormindo, nós não vamos ficar pensando em alguma coisa, nós estamos continuando a nossa vida. Uns para a condenação e outros serão abraçados pela paz de Deus no reino de Deus. Então, a Bíblia é muito clara. O momento é esse, para você aceitar Jesus como Senhor, para você ser justificado e para você ter paz após a sua morte física. E porque no último momento, quando Jesus voltar, você será ressuscitado. E então você viverá eternamente com o nosso Senhor. Amém. Então nós ouvimos aqui pelo pastor Rafael Guimarães, né, ele falando sobre o estado intermediário. E agora nós vamos, através do diácono Luiz Alves, nós vamos falar da certeza da ressurreição dos justos e da ressurreição dos ímpios. Então, a volta de Jesus Cristo na glória assinalará o fim desse estado intermediário e o início da ressurreição dos mortos, que o diácono Luiz Alves vai dar o seu comentário sobre este assunto. O pastor Rafael falou sobre o estado intermediário. Quando é que termina esse estado? Quando Jesus retornar. Atos 1, nós vamos ler a partir do verso 10, que diz assim: e estando com os olhos fitos do céu, os 120 discípulos de Jesus estavam presentes naquele momento, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como ele subiu, o vistes ir. Isso quer dizer, então, este é o fim desse estado intermediário que o pastor Rafael falou. E Jesus também, ele coloca isso muito bem em Mateus 25. Mateus 25, Jesus então vai dizer o seguinte: e quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então é o fim do estado intermediário que o pastor Rafael falou. E agora então a gente vai partir para a ressurreição. E olha, interessante o que diz o profeta Daniel. Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2. Ele vai dizer o seguinte. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel é um profeta que chama a atenção porque ele não tem apenas uma característica.
Daniel, ele fala de coisas que aconteceram na história do povo de Israel, né, quando foi levado para a Babilônia. Aliás, Daniel era um dos judeus que foram levados para a Babilônia, e ali, pela graça de Deus, ele chegou a estar entre os 120 governadores da Babilônia. Daniel, ele narra um episódio que não está narrado na Bíblia, sobre o domínio da Grécia, quando Alexandre conquista o povo medo-persa, e agora a Grécia começa então a dominar o mundo. Então Daniel profetiza isso, mas Daniel profetiza também a escatologia, as coisas do último dia. Então, nesse verso, Daniel está falando dessa ressurreição quando Jesus vier. Porque nós falamos muito, e porque nós gostamos de falar as coisas agradáveis às pessoas. E nós não gostamos de falar das coisas que desagradam as pessoas. Assim como nós não gostamos que as pessoas falem aquilo que nos desagrada. Né? Então, a gente fala o que agrada. Os justos ressuscitarão e irão morar no céu. E a gente esquece de falar que os ímpios também ressuscitarão. E Daniel diz isso. Uns para a vergonha eterna, que são os ímpios, e outros para a vida eterna, que são os justos. E, então, quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, ele escreve sobre isso, e ele vai dizer que nós ressuscitaremos. E ele vai dizer o seguinte, não quero, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer a vida com ele. Então, o que Paulo está dizendo, ele está dizendo especificamente a uma igreja, aos crentes de Tessalônica. Então, ele está se referindo à ressurreição dos justos, aqueles que irão ressurgir para a vida eterna, como diz Daniel. Mas os ímpios também ressuscitarão, também terão um corpo. E a prova disso é a continuação de Mateus 25, quando Jesus então vai dizer que ele vai colocar as pessoas de um lado e de outro. O lado direito ele chama de ovelhas, o lado esquerdo ele chama de bodes. E ele então vai declarar aos que estão à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso 41 vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então nós temos aqui a prova de que o ímpio e o justo irão ressuscitar quando Jesus regressar. E como diz Daniel, o justo para a vida eterna, o ímpio para a vergonha eterna. Como diz Jesus, o justo para a vida eterna, o ímpio para o sofrimento eterno. A escolha, ela é de cada um. Deus já fez a parte dele e agora cabe a cada um de nós optar. Eu quero receber o bem-vindo de Jesus, ou eu não quero receber o bem-vindo de Jesus. A escolha é individual. Amém, muito bem. Amém, muito bem colocado pelo diácono Luiz Alves. Agora nós vamos passar para o pastor Jorge Paulo, onde ele vai tecer sobre o julgamento dos homens, os justos perante o tribunal de Cristo e os ímpios perante o tribunal de Cristo. Então, sobre
sobre o julgamento final de cada homem, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Em Hebreus 9:27, assevera: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então vou passar para o pastor Jorge Paulo para ele fazer esses comentários. É verdade, pastor Jorge Rangel. Hebreus 9:27 diz: como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Nós vemos aí que haverá a morte física, existencial. Após disso, virá o juízo. E após o juízo, haverá o destino eterno dos homens. E nessa proposta agora, nós colocaremos os homens perante o tribunal de Cristo. É interessante que o homem, muitas vezes, ele teme e foge do tribunal humano. Mas a justiça eterna haverá de trazer sobre o homem um tribunal para um julgamento eterno. Se a Bíblia nos diz que o homem não deve temer o outro homem, que ele pode tirar essa vida aqui existencial, mas nada pode fazer contra a vida eterna do homem, contra a alma do homem. Então, nós vamos ver aqui o que Isaías fala sobre Isaías 53, 5 e 6, porque no Antigo Testamento, Isaías já falava sobre o tribunal de Cristo e já deixava claro a condição do homem justo e do homem ímpio. Quanto aos justos, Isaías 53, 5 a 6, ele já quase 700 anos antes de que Jesus Cristo viesse, ele falava que Jesus Cristo, ele foi moído pelas nossas dores, os nossos pecados, ele tomou sobre si e fez ali na cruz a nossa eterna redenção. Isso os justos, aqueles que estão em Cristo. Isaías 53, 5 e 6. Romanos também, 5, 8 e 9, nos fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aí nós já vemos a condução, de acordo com a justiça de Deus, dos justos e do ímpio, porque aqui já está justificando alguns, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o que nós devemos fazer? Nós precisamos considerar estas palavras deste livro em nossos corações, em nossa vida, em nossa existência. É interessante, meu amigo, que existe ali já no livro de Eclesiastes. Eu gosto de ver lá Eclesiastes quando ele fala ali no capítulo 12, e ele começa a falar da nossa existência aqui
como é que nós devemos considerar a nossa existência aqui. Em Eclesiastes capítulo 12, eu vou ler ali, que ele diz assim, e demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros e ou muito estudar em fábrica da carne. Isto é, você pode fazer livro, você pode estudar, você pode comprar, pode vender, pode casar, e colocar na sua vida o seu planejamento, suas metas. Mas o verso 13, aqui do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele vai dizer assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que maravilha esse livro de Eclesiastes, escrito ali, eu creio, milhares de anos antes de Jesus Cristo vir e fazer a nossa eterna redenção. A gente está falando aqui, teme a Deus. É interessante que nós tememos, né? Nós tememos alguém que diz assim, olha, eu vou acertar uma conta com você. E muitas vezes a pessoa fica com medo, né? Às vezes o tribunal humano, e às vezes a pessoa nem fez alguma coisa que mereça um grande castigo, mas com medo a pessoa até foge. E nós sabemos que às vezes até o inocente é preso aqui. Então a palavra de Deus nos diz que o justo é aquele que teme a Deus em Cristo Jesus. Ele vai estar perante o tribunal de Deus. Mas se ele diz que ele já justificou esse justo em Cristo Jesus, né? O que devemos fazer? Nós devemos então prestar atenção, porque o justo, ele tem a vida eterna. João 5:24. Você não gostaria de ter essa segurança, de ter essa certeza que você tem a vida eterna? Eu não sei o que você tem aqui. Nessa vida você pode ter muita coisa, né? Nós já sabemos que mais importante do que ter é ser, né? Você precisa ser, nós precisamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós já lemos ali, né? João, né? Capítulo 1, 12. Que aqueles que nascem de novo, esses são os filhos de Deus. Esses têm a vida eterna. Então, nesse sentido aqui, os justos, eles vão perante o tribunal de Deus. Mas só que esses justos, eles não vão ali para ser julgados, serem condenados. Porque nós já vemos aqui que eles já estão justificados por Deus. Deus ali perante aquele tribunal vai ler que o temor que teve no coração do justo, né? Está escrito lá, o dever de todo homem é temer a Deus. Então, se você temeu, e se você nesse temor, você procurou executar a obra de Deus, Deus vai te dar ali naquele dia seu galardão. Deus vai te dar. Mas aquele que não temeu, diante de Deus nesse dia, Deus tem um trono branco em que ele vai julgar o ímpio, e esse ímpio, esse que não temeu, esse será condenado. Esse será condenado. Não é isso? Os justos, então, será um julgamento da qualidade de obras que ele tem feito na sua vida terrena. Após isso, os crentes, eles vão, as suas obras em Cristo vão seguindo. Por isso que é maravilhoso, porque Deus, nós vemos aqui que Deus é amor, mas ele é justo. E essa justiça de Deus, ele vai dar na conta certinha de tudo aquilo que nós fizemos, né, no amor de Deus, para engrandecer, para a glória de Deus. Que você possa escolher agora. Agora você tem essa graça, né? Mais tarde você vai ter o juízo. Escolha ficar nessa graça, para que você tenha
já esse juízo não para condenação, mas esse juízo para a tua coroação. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus abençoe. Vou passar a palavra ao Rafael, que vai conseguir. Amém. Agora nós vamos passar para o pastor Rafael Guimarães e ele vai falar agora do destino final dos justos, e depois ele vai transcrever este comentário. Ele vai falar do destino final dos homens, e depois do destino final dos homens ele vai finalizar com o destino final dos homens e o galardão do justo. Aí nós vamos encerrar esse momento, né, e depois nós vamos passar para o Luiz Alves orar. Muita alegria poder estar aqui e vamos continuar falando de Deus, né? Fazer as coisas de Deus é muito bom. Bem, o justo perante o tribunal de Cristo. Referindo-se ao justo, o apóstolo Paulo assegurou categoricamente, abre aspas, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua louvará a Deus, fecha aspas. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo, da sua vida a Deus. Romanos 14, 10, 12. A Bíblia é muito clara em relação que nós temos o arbítrio, isto é, nós temos a liberdade de fazermos aquilo que nós quisermos, mas também nós teremos que, em algum momento, temos que acertar nossas contas com aquele que nos criou, o Todo-Poderoso, o Senhor, que toma conta e que domina a história da humanidade. Por outro lado, os ímpios perante o tribunal de Cristo. Os ímpios também serão julgados, principalmente na base das suas obras, mas em outra ocasião e perante a outra corte, a saber, o grande trono branco, Apocalipse 20, 11. Este julgamento, de forma nenhuma, tratará da possibilidade da justificação dos ímpios na base das suas obras, mas apenas manifestará a ele o justo juízo de Deus, Romanos 2,5, em condená-los por causa das suas obras más. Eles darão conta de toda a palavra fútil proferida, que mostrará seus verdadeiros caracteres, verdadeira essência em sua vida. Eles serão julgados por terem sido desobedientes à verdade, e a verdade é Jesus Cristo, e por ter sido obediente à iniquidade e pelo mal que praticaram durante a sua vida. Romanos 2, 8, 9. O apóstolo Paulo, ele é muito claro em suas afirmações, quando ele diz que o nosso alvo é Cristo. Porque depois dessa caminhada, nós vamos receber um grande prêmio. Está lá em Efésios. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esse prêmio, por causa de um bom serviço prestado, Deus, além da salvação já adquirida através da pessoa de Jesus Cristo, com a remissão dos nossos pecados, cada um, de acordo com as suas obras, receberá um prêmio extra por causa da obra que foi feita aqui na terra. Mas Paulo, ele é muito claro em dizer que antes daquele prêmio existem outros prêmios. É verdade, meu irmão. Antes de chegarmos lá, nós temos outro prêmio. Durante toda a nossa caminhada, a caminhada cristã, nós vamos ganhando outros prêmios. Por exemplo, eu estar aqui hoje com o pastor Jorge Rangel, Jorge Paulo, o diácono Luiz, e com a rádio aqui, com os irmãos da rádio, e com você aí do outro lado assistindo, já é um prêmio. Não é verdade? Os retiros que a gente participa da igreja é um prêmio. O livramento que o Senhor dá durante a nossa caminhada, a nossa existência nesse mundo é um prêmio.
o emprego, o sustento, o alimento, o oxigênio, a saúde. É um prêmio. Tudo isso é um prêmio. Antes do grande prêmio, existem outros prêmios. Poder estar aqui nesse momento único e singular, para mim, é um prêmio. Eu não nasci num lar cristão. Eu me tornei um cristão porque um dia reconheci os meus pecados. E diante da face de Jesus, eu reconheci que eu precisava dele. E ele me lavou com o seu sangue. E hoje eu estou aqui podendo participar, não só como crente, mas como pastor. Eu louvo a Deus por causa dessa caminhada. A caminhada cristã, ela nos proporciona muitos momentos bons, muitos prêmios, antes mesmo daquele grande prêmio. Olha como que é bom poder estar em Cristo. Olha como que é bom poder estar fazendo as coisas do Senhor. Não é verdade? Nós todos caminhamos para o grande dia, aonde encontraremos o Senhor. E lá, cada um de nós, de acordo com a sua obra, feita aqui, hoje, nesse tempo, receberá um presente extra. Mas que fique bem claro, só em poder estar aqui, caminhando, já é um prêmio. Que Deus possa abençoar a tua vida e que você faça essa escolha hoje. Receba esse prêmio, hoje aqui agora, aceitando Jesus como o Senhor da tua vida, para que você possa começar a caminhar. Essa caminhada cristã que é linda, que é maravilhosa. Olha, ela tem obstáculo, ela tem sofrimento, ela tem perdas, mas Deus, Ele te dá paz e te dá força para continuar caminhando. Os obstáculos são muitos. Ele não prometeu nada de mordomia. Pelo contrário, Ele prometeu foi perseguição, foi calúnia, difamação. Mas a presença de Deus te dá paz para você continuar caminhando. Deus possa abençoar a tua vida. Aceite Jesus como Senhor da tua vida, para que você possa fazer parte do reino do céu, aqui na terra e depois, quando Ele voltar. Deus abençoe a sua vida. Amém, glória a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso, junto com os irmãos, né? Que vai morar, nós vamos morar no céu. Então nós esperamos a sua contribuição. Faça o seu comentário em pastorjorgerangel@gmail.com. O meu e-mail, o e-mail desta programação é pastorjorgerangel@gmail.com. Dê sugestão, faça seu comentário, isso é muito importante para nós. Agora eu vou passar, nós sabemos que o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. E eu vou passar para o diácono Luiz Alves para ele fazer um comentário sobre esse dia, esse domingo, que nós estaremos comemorando o dia da Bíblia. Diácono Luiz Alves. A Lei Federal 10.335, de 19 de dezembro de 2001, instituiu o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia em todo o território nacional. Então, nós precisamos divulgar a Bíblia todos os dias, em todo o tempo, mas que pelo menos nesse dia especial a gente tenha uma atenção muito bem voltada para divulgar aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, é uma lei federal, 10.335, o número da lei, assinado em 19 de dezembro de 2001. Muito bom, né? Muito bom. Então, eu aguardo a todos, né, todos que nos acompanharam até hoje. Nós estaremos de volta na quinta-feira, às 19 horas, nesta programação, seguindo esta direção, que certamente é uma direção dada pelo Senhor. Quero agradecer a nossa jovem Letícia pela sua participação, agradecer o pastor Rafael Guimarães, o pastor Jorge Paulo, o diácono Luiz Alves. São pessoas voltadas
para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Parabéns para todos, parabéns para a equipe da rádio. Olha, muito bom estar com vocês. Então nós estaremos aguardando vocês na quinta-feira que vem. Eu também gostaria de convidar vocês. Domingo de manhã, às 10 horas, estarei pregando. Fui convidado para pregar pelo pastor na primeira igreja batista na Estrada do Engenho, do pastor Marconi. Se você tiver a oportunidade, passa lá para a gente tomar um cafezinho juntos depois do culto. E lembrando que à noite eu estarei na Igreja Batista Central de Nova Aliança, na rua Jorge Rangel, número 64, em Bangu. Então até lá, que Deus abençoe, e eu vou passar para o Luiz Alves fazer esta oração final. Senhor, que a tua graça permaneça sobre cada pessoa que nos ouve nesta hora, que a tua graça permaneça sobre cada igreja que proclama o teu evangelho e que adora o teu nome. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre cada pessoa que tenha ouvido a tua palavra e que elas possam compreender a necessidade que elas têm de se entregarem inteiramente aos cuidados de Jesus. Glorifica, Senhor, o teu nome através destas vidas. Eu também, Senhor, quero glorificar o teu nome pela vida desses irmãos que têm estado constantemente nesse debate. Amém. Pastor Rangel, pastor Jorge Paulo, pastor Rafael, Letícia, tantas outras pessoas que têm estado conosco. Nós queremos glorificar o teu nome por essas pessoas. Amém, nós queremos glorificar o teu nome pela existência desta rádio, Senhor. Abençoa o pastor Robson, abençoa o seu filho, abençoe toda a sua família. Nós queremos, Senhor, te pedir que a tua bênção permaneça sobre cada um de nós. Amém, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Super programação aí. Deus abençoe todos os meus irmãos aí. Programação abençoada, né? Bateu aí um número bom aí no horário, né? Mais de 4.000 pessoas aí prestando atenção aí na programação. Então, quer dizer, a pessoa está em casa, só não entende quem é Jesus, quem não quer. Né, irmão? Então, naquele grande dia, os irmãos também vão passar lá no videoclipe de Jeová, né? Ó, tinha 4 pastores lá falando de mim. E aí? Qual foi a desculpa agora? Você estava deitado na cama, preferiu trocar de canal, olhar para outras coisas, não quis ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, Deus vai na tua casa, te pega na cama, te pega no colo, te pega no elevador, te pega dentro do ônibus, te pega dentro do frescão, te pega na condução, só não aceita Jesus quem não quiser. Né? Então Deus abençoe aí, pastor Jorge Rangel e equipe, nosso amigo aí, Diácono Luiz Alves, os demais pastores aí convidados. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Você fica no fundo aí, com a galera se despedindo. Vai pra lá, Letícia, para dar tchau também. Glória aquele tchau ungido, né? Vira aqui pra câmera, vai dando tchauzinho aí pro povo aí, ó. Ô, glória! Aleluia, glória, glória, glória.